Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, agora na parte 17. No vídeo anterior a gente começou a estudar os orixás, então já viu Oxalá, a gente já viu Oiá, e hoje a gente vai continuar nosso estudo, né? A gente vai ver hoje, começando por Oxum, que é o capítulo 11.5. Oxum é o trono natural, irradiador do amor divino e da concepção da vida em todos os sentidos. Como mãe da concepção, estimula a união matrimonial e, como trono mineral, favorece a conquista da riqueza espiritual e a abundância material. Está em tudo o que Deus criou, ela é tida como a orixá do amor ou do coração, ou da concepção, porque é em si mesma o amor divino e o manifesta a partir de si mesmo, dando origem às agregações. Então, olha que interessante. Oxum vai ter essa característica desse trono que tem essa energia um pouco mais feminina, né? E eu faço a leitura aqui e lembro do ensinamento que vem para nós no livro Cartas de Cristo, que vai justamente, não vou lembrar agora o capítulo, onde Jesus vai nos ensinar que nós temos essa energia masculina e energia feminina, né? Vai casar com toda a informação que a gente está estudando aqui nos ensinamentos da Umbanda, com as leis herméticas, que a gente sabe que Deus cria tudo em dualidade, né? A lei dos polos, né? E aí ele vai lá dizer que essa energia masculina, essa energia da força, essa energia que vai gerar criação, que vai gerar o movimento, e a energia feminina, entende? Vai gerar justamente essa questão do cuidado, essa questão da força, mas essa força de amparo, não uma força de luta, mas uma força de cuidar da família, né? E tanto que no livro, que é a nomenclatura que eu pessoalmente gosto de me tratar a Deus, Jesus nos ensina, né? Que tem Deus, que é um só, mas ele vai ter essa vertente pai, a vertente mãe e a vertente consciência divina, né? Que vai corroborar aqui que a gente já viu prótons, elétrons e os nêutrons. A face positiva, a face negativa e uma face neutra. Mais para frente a gente vai abordar mais isso. Mas eu acho interessante que a gente vê que Oxum, como uma orixá, que também está sobre essa... Aqui ele não vai especificar, mas eu estou fazendo essa leitura de que vai irradiar mais essa energia feminina, essa energia yang. Isso, yang que é feminina, se não me engano. Vai ter essa característica, esse componente, né? Então você vê que bonito. O Shun vai tanto nos ajudar na evolução espiritual, como vai nos ajudar nas questões materiais, vai nos ajudar nas questões amorosas também. Então olha que interessante que nós temos esse trono que está nos ajudando a nos ligar às questões amorosas, né? Então olha que bacana. A gente viu no vídeo passado dois orixás, os dois meio que se complementando um em si, né? Oiá, que a gente viu também chamado Logunã, e Oxalá, os dois trabalhando na fé. Agora a gente vem aqui para Oxum e vê que estamos trabalhando no componente do amor. Entende? Então olha isso, para a gente já ir mapeando. Na sequência, a gente vai estudar que é o Oxumaré. E a gente vai ver que a maneira como Rubens Saraceni e a espiritualidade organizaram o livro, ele vai se complementar também com o Oxum. Mas nós já vamos ver. Antes a gente vai finalizar aqui, que a gente vê que é só para fechar, né? Que tá aqui, né? Tem ela é tida como orixá do amor, tem o amor divino e mais dando origem das agregações. Entende? Então ela vai estar nesse componente do amor. Aí, aquela coisa que já falei nos outros vídeos, vamos ver aqui agora o que é a oferenda, né? Lembrando aqui, só para deixar aqui registrado, a gente vai ter um capítulo específico mais lá para frente só sobre oferendas, tá bom? E eu estou fazendo aqui a leitura com vocês de cada orixá. E aí vai tendo a questão das oferendas, né? E aí no vídeo anterior eu já tinha comentado um pouco sobre a minha maneira de pensar nisso, mas vou deixar lá para o capítulo das oferendas, porque até a gente varrer todos os orixás aqui, passar por todos eles, vai ser
várias partes de vídeo, não vai ser uma partezinha ou duas de vídeo. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou ficar falando a mesma coisa todo vídeo, tá? Então, só tô deixando aqui o registro. Mais lá para frente, não sei qual parte que vai ser, mas aí olhar nos vídeos vai ter sempre a descrição dos capítulos que a gente está estudando, vídeo a vídeo. E aí a gente vai, ou tem a questão também dos aperitivos, né? Que bota o resumo do resumo do resumo do resumo, só para dar aquele gostinho do que a gente vai estudar naquele vídeo. Aí clica no vídeo para ver mais. E aí a gente vai ver especificamente sobre oferendas, tá? Mas aqui sobre o Oxum, quais são as oferendas? Ó, velas brancas, azuis e amarelas. Flores, frutos e essência de rosas. Champanhe e licor de cereja, tudo depositado ao pé de uma cachoeira. Entende? Oxumaré. Oxumaré é o trono de Deus que se polariza com Oxum na coroa planetária. O divino trono da renovação da vida é a divindade unigênita de Deus, que é em si mesmo o orixá que tanto dilui as causas dos desequilíbrios, quanto gera de si as condições ideais para que tudo seja renovado. Já em equilíbrio e harmonia, ele é o próprio mistério renovador e diluidor do Criador. Oxumaré é um orixá ativo, cósmico e temporal, que só entra na vida dos seres caso as ligações, agregações, né, entrem em desequilíbrio ou desarmonia. Sim, ele desfaz o que perdeu sua condição ideal de existência e deve ser diluído para ser reagregado já em novas condições. Antes de seguir aqui com a leitura aqui dessas partes, já vou deixar aqui pontuado. A gente está vendo pela primeira vez essa qualidade, essa característica. A gente vai ver nos próximos orixás isso aparecendo cada vez mais, tá? Mas aí a gente tem aqui, ó, que ele é um orixá ativo, cósmico e temporal. A gente vai ver lá na frente que vai ter orixás que vão ser passivos. Vão ter orixás que vão ter outras características aqui, como atemporais, né? Diferente aqui do temporal, entende? E a gente vai ter essas outras características, tá? Mas até aqui a gente já vê que o Xumaré é um orixá, vamos estar aqui, né? Acabamos de fazer a leitura, é um orixá de renovação, entende? Então, olha que interessante. Ó, ele só entra na vida dos seres caso as ligações entrem em desequilíbrio ou harmonia. Então, se está tudo redondinho, está tudo funcionando como deve estar, o Xumaré não vai. Se eu não me engano, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas só para deixar aqui já um pouco ressaltado essa questão, o Xumaré ele vai ter essa característica de, como a gente já viu, de renovação. Então, por exemplo, você quer se livrar de um vício. E esse vício pode ser qualquer coisa. Ah, vício em internet, vício em bebida, vício em cigarro, vício em fazer fofoca, vício em comer comida igual um louco, que está com problema com a gula, por exemplo. Faz uma oração para o Xumaré e o Xumaré vai agir, vai intervir para te ajudar a ter essa mudança de vida. Justamente pelo que a gente acabou de ver aqui. Que tem essa característica de renovador. Então, pô, tô fazendo fofoca, tem um problema da fofoca. Nossa, fazendo muito fofoca. A gente sabe que está errado. Então, pô, fazer essa oração para ele, ele vai te ajudar a fazer essa mudança de hábito. Ah, então eu vou rezar para o Xumaré para eu parar de fazer fofoca e fechou. Posso continuar vivendo minha vida, é aquele que vai resolver. Não. Ele vai te auxiliar, mas você vai ter que fazer a tua parte. Então você vai ter que mudar seus hábitos, vai ter que mudar sua maneira de pensar. Ah, mas eu pedi para o Xumaré me ajudar para largar o vício do cigarro. Você vai ter que lutar contra o vício, inclusive nas questões químicas que esse vício vai proporcionar, que você vai ter que vencer e superá-lo, né? Então não é, rezei para o Xumaré é renovador, ele vai ajudar a expurgar aquilo ali para entrar em equilíbrio e fechou. Vou ficar aqui paradinho esperando ele agir. Não, não é assim que funciona. Você vai ter que fazer a tua parte. Você não fez a tua parte para desenvolver aquele distúrbio que a gente já estudou lá atrás, né? Que energias e radiações que a gente recebe estando deturpado, a gente vai modificar aquilo ali, né? Que a gente viu ali as questões de estamos recebendo radiações de amor. Aí a gente tá doente, aquilo ali vai se deturpar e a gente vai começar a virar ciumento. Em vez de a gente absorver o amor, a gente pega o aspecto negativo daquela energia. Lembrando que aqui não é negativo de mal, mas é entre positivo e negativo, né, prótons e elétrons. A gente vai pegar o elétron
daquilo ali, que aí vai, não é bem assim, elétron, mas é só para ficar bem claro, para não entrar naquele erro, confundir com positivo de bom e negativo de ruim. Nesse caso não é esse contexto. Mas o negativo, e aí vai virar um ciúme, por exemplo, um apego, né? Então, o Schumacher tem essa, de tantas características, ele tem essa daí de nos ajudar a renovarmos e superarmos as coisas, né? Vamos continuar aqui, ó. O mistério de Oxumaré não se limita apenas a diluir as agregações instáveis, pois seu fator renovador traz em si a qualidade de renovar um meio ambiente, uma agregação, uma energia, um elemento e até os sentimentos íntimos dos seres. O Xumaré, tal como revela a lenda dos orixás, é a renovação contínua em todos os aspectos e em todos os sentidos da vida de um ser. Sua identificação com Dá, a serpente do arco-íris, não aconteceu por acaso, pois o Xumaré irradia 7 cores que caracterizam as 7 irradiações divinas que dão origem às 7 linhas de Umbanda. E ele atua nas 7 irradiações como elemento renovador. Então vamos parar aqui. Olha que interessante. Aqui, Rubens e a espiritualidade nos traz essa característica muito marcante de Oxumaré, que é as cores do arco-íris, né? E aí eu acho interessante, e gostaria de ressaltar aqui, esse finalzinho da leitura aqui, dessa parte. Porque como ele está transitando todas as cores, ele está em todos os tronos ali, é interessante porque isso nos mostra a sabedoria de Deus ao criar esse orixá para nos ajudar, que ele vai transitar em todas as áreas. Então não é uma questão ali assim, como a gente viu ali, mas então o Xumaré vai agir só em cima do ser humano? A gente viu que não, ele vai agir em cima das emoções dos seres, mas entre as agregações, entre a relação entre os humanos, no meio ambiente, como é que está a relação? Então você vê, ele está agindo em diversas áreas. Entende? Não, mas então será que ele vai agir também, por exemplo, na justiça? Sim. Mas na justiça a gente tem Xangô. Sim, mas ele vai ajudar ali também. Então, olha que interessante como Deus coloca à nossa disposição para ajudar esse orixá que vai transitar em todas as áreas, né? Nas 7 linhas da Umbanda. A gente vai ver, a gente não vai adentrar tanto nesse tema, mas lá na frente a gente vai ver, olhando um pouco maior, mais enfoque, as 7 linhas da Umbanda, mas não é o foco no estudo dessa obra, tá? Só já vou deixar aqui. Existe um livro de Rubens Saraceno específico sobre as 7 linhas da Umbanda, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhes bem mais lá na frente, tá? Sobre as 7 linhas da Umbanda. E outra coisa que me chama a atenção, que a gente vai ver ainda mais um pouco, não sei se a gente vai ver ainda aqui, mas só para deixar também, enquanto eu faço a leitura, me chama a atenção, eu queria deixar aqui pontuado para a gente perceber que da mesma maneira que Oxum vai agir no amor, Oxalá vai agir na renovação e os dois vão se complementar, né? Então o Xumaré, eu falei Oxalá, desculpa, o Xumaré. Então o Xumaré vai agir em todas as linhas, mas olha que interessante. O amor, ele não renova, né? E aí, assim, quando eu estava fazendo esse estudo, né, me veio esse pensamento, né? O amor, ele não renova? Sim. Jesus nos ensinou, Jesus falou, vai seguir meus ensinamentos, vai ser um novo homem. Entende? Nós sabemos disso. A gente vê como o amor ele tem esse poder incrível de renovação. E aí, olha como interessante. Como o Xumaré vai trabalhar bem com o Oxum, além de vários outros orixás, né? Mas eles vão estar sobre o mesmo trono. A gente vai ver isso depois. Sobre o mesmo elemento. O que vai acontecer? Olha que interessante. Então, essa renovação, trabalhando com o amor, faz o quê? Ajuda, né? Então, olha que interessante essa correlação, entende? Eu achei bem, bem interessante. Vamos adiante aqui na nossa leitura. Oxumaré é o orixá que forma um par natural com Oxum, orixá da agregação. Onde ela agregou, mas já foi superada ou entrou em desequilíbrio com o resto da criação. Aí entra o Oxumaré, diluindo tudo e gerando em si e de si as condições ideais para que tudo se renove.
e mantendo suas qualidades originais e sua natureza individual. Continue a fazer parte do todo que é Deus. Entende? O mistério sete cobras é um dos aspectos negativos ou opostos do divino Xumaré, que é em si mesmo o arco-íris ou as sete irradiações divinas. Aí, só para deixar aqui, né, ele deixa aqui uma observação para nós, que a serpente, ou cobra aqui, né, entre aspas, não tem a conotação de réptil, mas simboliza as qualidades afins com os campos vibratórios dos orixás. Isso no aspecto positivo assumem cores irradiantes, no aspecto negativo assumem cores absorventes, todas afins com as faixas nas quais são retidos os seres que emocionalizam suas vidas até um grau afim com o polo negativo dos orixás cósmicos. Entende? Então, essa última parte aqui, né, vem o que eu tinha acabado de comentar ali, né? Como eles trabalham junto e com essa força do amor vão fazendo transformações e como ele vai expurgando aquilo ali, né? Decantando aquilo ali para se limpar. E é interessante que aqui no final dessa parte, Rubens Saraceni na espiritualidade nos ensinam e pontuam uma coisa bem interessante, né? Que é justamente como o Xumaré ajuda a... Como é que é bem a palavra que ele usa? Ele vai diluindo as coisas, mantendo a característica do ser. Então você vê como é uma coisa sutil e que vai ter essa transformação de que não vai deixar de ser quem você é. Não vai apagar, não é uma coisa assim de impulsão, tipo, apaguei a memória do cara, agora vamos fazer outro. Não. E sim diluindo, decantando, o que vai fazer total sentido quando a gente pensa como é que o amor age, ele vai vindo devagar, ele não vai ser nada porrada, né? Não é assim que funciona. Então tu vê, faz sentido como os dois trabalham e parando para pensar de como é que funciona uma transformação na nossa vida, né? Eu quero desenvolver um hábito, nunca é em um dia. Eu quero desenvolver o hábito da leitura. Pô, então vou pedir ajuda para o Xumaré para que eu consiga desenvolver o hábito da leitura. Ele vai ajudar, não é uma transformação, não é uma renovação. A gente sabe que nós precisamos estudar. Então ele vai sim trabalhar para nos ajudar nessa frente. E aí? Isso vai ser em um dia? Assim, eu li 2 dias, peguei o hábito da leitura? Não. Vai ser uma coisa que você vai construindo. Então você vê da mesma maneira, ele vai diluindo aquilo para ir expurgando, não é? E agora vamos ver as oferendas. Uma vela branca, uma vela azul, uma vela verde, uma vela dourada, uma vela vermelha, uma vela roxa, uma vela rosa, uma vela marrom terroso, né? E aí, aí colocar no centro um melão aberto numa das pontas e derramar dentro dele um pouco de champanhe rosé. O resto deve ser deixado na garrafa dentro do círculo de velas coloridas. Essa oferenda deve ser feita próximo de uma cachoeira e acender a vela branca e circulá-la com as 7 velas coloridas, guardando uma distância de 30 centímetros entre o centro e o círculo colorido. Deve-se então circundar as velas com flores multicoloridas e invocar o Xumaré solicitando a ele o que se deseja, mas que seja justo para que se acelere suas evoluções, pois se pedirem coisas tortas, uma serpente começará a segui-los e mais dias menos dias serão picados por ela de forma tão mortífera que os paralisará. Né? Então temos essa oferenda, faz total sentido que seja velas coloridas, a gente acabou de ver como o Xumaré trabalha nas cores do arco-íris, né? E, então faz total sentido que seja isso. E aí só o final ali da oferenda, caso seja feita a oferenda, né? Vai pedir essa ajuda, por exemplo. Mas é interessante que aqui a espiritualidade, Rubens, vão usar essa metáfora, né, da serpente que vai picar e tal. E eu faço a leitura entendendo mais que é no sentido assim, não vai fazer a sua oferenda pro Xumaré para pedir para besteira. Tem coisa que não faz sentido. Tem, o Xumaré, eu quero ganhar a Mega Sena. Não, não é assim. Tem, por isso que vai vir essa dinâmica. Porque você não vai trabalhar com essas energias para essas coisas frívolas. E sim, poxa, Xumaré, eu quero construir um hábito da leitura. Pô, uma coisa que vai te ajudar. Poxa, Xumaré, eu queria conseguir ir na academia, fazer uma atividade física certinho, porque eu preciso me cuidar. Pô, vai funcionar. Poxa, Xumaré, eu quero parar de ser fofoqueiro, que eu aprendi já, eu tô me evangelizando, e eu sei que fazer fofoca faz errado. Entende? Fofoca gera tristeza para as pessoas.
dizer às pessoas está errado, opa, então ele vai te ajudar. Né? Ah, eu quero superar o ódio, nossa, eu tenho muito ódio, ele vai te ajudar. Né? Então, coisas sérias, né? Não ser bagunça, né? Agora vamos para o 11.7, subcapítulo, né? Onde a gente vai agora ver sobre Oxóssi. O conhecimento é uma qualidade de Deus e Oxóssi é sua divindade unigênita, pois ele é em si mesmo o conhecimento divino que ensina todos a conhecerem a si mesmos a partir do conhecimento sobre nosso divino Criador. Por ser a divindade manifestadora do conhecimento divino, Oxóssi está em todas as qualidades de Deus manifestadas pelas suas outras divindades. Assim como todas estão em Oxóssi, que é em si mesmo o conhecimento, seu magnetismo expande as faculdades dos seres, aguça o raciocínio e os predispõe a buscar a gênese das coisas, né, o conhecimento sobre elas. Logo, Oxóssi é o estimulador natural dessa busca incessante sobre nossa própria origem divina. E quanto mais sabemos sobre ela, maior é o nosso respeito para com a criação e mais sólida é nossa fé em Deus, pois passamos a encontrá-lo em nós mesmos. Então, Oxóssi está tanto na natureza como nos conhecimentos sobre a criação, assim como está na fé, porque nos esclarece sobre nossa origem divina e nos ensina a conhecermos Deus racionalmente. Por sua natureza expansiva e seu grau de divindade, guardiando os mistérios da natureza, Oxóssi é descrito nas lendas como um Oxóssi caçador e ligado às matas, né, os elementos, os reinos vegetais. Como divindade, ele é o estimulador da busca do conhecimento e guardião dos segredos medicinais das folhas. Enfim, Oxóssi é a divindade doutrinadora que esclarece os seres e, a partir do conhecimento, vai religando-os ao Pai Maior, o Divino Criador. Então, olha que interessante. A gente agora vai vir Oxóssi. Então, a gente viu ali um par de orixás que vão trabalhar sobre a fé. Vimos um par de orixás que vão trabalhar sobre o amor. E agora a gente vai ver, vamos vir com o Oxóssi, depois vamos vir com o Obá, os dois de novo vão se complementar, a gente já está percebendo que tem esse padrão, da maneira como o livro é construído, e é muito legal, que facilita a gente estudar, e a gente vê que agora nós temos o componente o quê? Do conhecimento, da sabedoria. Então, da mesma maneira que Oxalá vai trabalhar, vai irradiar suas energias para nós, para que nós desenvolvamos a nossa fé, nos aproximamos de Deus, entendemos mais Deus e a fé, o Oxóssi vai fazer com que a gente use o racional, o nosso conhecimento, né? Então você vê, eles vão comentar ali no final, né? Ele está ligado às matas, então ele vai estar sobre o reino dos vegetais, né? E aí isso vai fazer com que nós tenhamos esse conhecimento sobre as ervas, que a gente sabe da utilidade de tantos, né? E a gente vê essa questão do Oxóssi caçador, por quê? Porque ele está ligado a esse reino vegetal, né? Aí a gente sabe que, por exemplo, os nossos irmãos índios, né, tanto os físicos como os espíritos indígenas espirituais, como caboclos, por exemplo, caboclo pena vermelha e tanto pena branca e tantos caboclos e caboclas estão trabalhando, claro, não só, né, mas trabalham sobre a regência de Oxóssi, né? Então, é interessante esse pontuar isso, porque mostra como esses nossos irmãos caboclos, além de nos ajudarem com questões de cura, de proteção, de limpeza, eles também vêm nos ajudar com as questões racionais, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai ver uma palestra, uma canalização de um médium com um caboclo, vai vir muito conhecimento, porque ele está ligado a essa questão do estudo, do desenvolvimento racional, desenvolvimento intelectual. Então, ele não vai falar só de ervas, não, tem muitos a nos ensinar. Olha que interessante. Entende? Porque como ele vai colocar aqui, ó, o conhecimento é uma qualidade de Deus, faz total sentido, né? A gente sabe que Deus é puro amor e Deus são todas as qualidades, né? E Oxóssi, ele é em si mesmo o conhecimento divino que ensina todos a conhecerem a si mesmos a partir do conhecimento sobre o nosso divino Criador. Entende? Então, a gente já vê que na essência
de Oxóssi, ele está ligado a este conhecimento. Está ligado a nos ensinar este conhecimento. E aqui fica registrado, aqui só para a gente pontuar. Eu gosto de fazer paralelos, eu gosto de fazer links que eu acho que a gente consegue ver que as coisas estão se encaixando e que é verdade o que a gente está estudando. Jesus, que é o nosso grande mestre, nosso grande guia, ele nos ensina que nós temos que estudar, que nós temos que aprender, que nós temos que ter uma fé raciocinada. Entende? E olha que interessante. O que Oxóssi vem nos ensinar? Temos este conhecimento. Jesus nos ensina que a transformação, essa revolução, este novo homem, que vai impactar numa nova sociedade, num novo mundo de ver, não parte de fora, não é o mundo que muda e impacta a mim. Sou eu que mudo e eu, diferente, gero um impacto diferente no mundo. Então a transformação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Olha que interessante o final aqui do primeiro parágrafo que o Rubens nos ensina junto com a espiritualidade. Ele é o conhecimento divino que ensina todos a conhecerem a si mesmos a partir do conhecimento sobre nosso divino Criador. Então, ó, a partir de Deus dentro de nós, a gente vai fazer esse conhecimento. Olha que interessante, esse de dentro para fora. Olha como é que as coisas se amarram e se encaixam, né? Entende? E aí outro ponto que eu queria só deixar aqui ressaltado é que tu vê que essas faculdades cognitivas de conhecimento, como ele vai dizer, ó, atinge todos os seres. Então não é essa dinâmica assim, então Oxóssi ele vai trabalhar só com a humanidade? Não, porque são todos os seres. Então ele também vai trabalhar para que seres do reino animal, elemental, também se desenvolvam nessa área do conhecimento. Né? Cada um na sua vertente, né? Mas trabalhando com aquele espíritozinho que às vezes está no reino animal, ele faça a sua evolução, vá aprendendo o que precisa aprender, para aí depois poder seguir para um outro reino e continuar o caminho evolutivo dele. Né? A oferenda para Oxóssi: velas brancas, verde e rosa, cerveja, vinho doce e licor de caju, flores do campo e frutas variadas, tudo depositado em bosques e matas. Entende? Deixa eu ver. Velas brancas. Entendi. Tá. Dava aqui pesquisando uma coisa. Vai fazer sentido, né? Já que ele tá ligado no reino vegetal, vai fazer total sentido que ele coloque as coisas, né, essa oferenda ligada a matas, né? Aí eu tava pesquisando, tava aqui olhando no livro, porque me chamou a atenção que esses últimos 3 orixás que a gente estudou, vocês perceberam que tem um componente ligado ao álcool? Um tem o licor, o rosé, aqui Oxóssi tem a questão da cerveja, do vinho doce, tem. E aí eu tava olhando lá se no Oxalá, nas oferendas para Oxalá, para Obá, se tinha o álcool, e eu olhei ali, não tem. Aí aquele momento que, né, que eu já vou aproveitar a deixa para explicar, eu fiz esse estudo e, pô, isso me chamou a atenção. Aí você pensa, pô, Cris, qual é essa resposta? Não sei. E aí só para deixar já pontuado. Quem sou eu? Eu sou um estudante de espiritualidade, tá? Trabalho para Jesus, busco fazer o melhor que eu consigo, e aí esse canal vem aqui para a gente compartilhar o estudo dessa obra. Mas eu não tenho pretensão de forma alguma que seja um curso de Umbanda, tem que ser um treinamento, não é isso. Eu só estou compartilhando com vocês o que eu estou estudando e o que eu estou entendendo sobre o estudo, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de conhecimento, de estudo sobre a Umbanda, tá? Eu estudo espiritualidade há 7 anos já, sou universalista, mas eu queria só deixar isso aqui já registrado, porque para saber quem que está estudando aqui junto com vocês, né? Então eu não sou um sacerdote, provavelmente eu fiquei com essa dúvida. A gente vai ver lá para frente outros orixás, e eu fiquei pensando, por que os outros dois, os 2 primeiros que a gente estudou, não tem a questão do álcool, esse tem. Com certeza tem uma resposta para isso.
com certeza, esses orixás, a gente vai ver isso no capítulo de oferendas com mais detalhes, né? Por que que existe tais componentes, tudo tem uma explicação. Mas tu vê, este livro não vai entrar nesse detalhe. Eu fiquei curioso, entender por que tal componente. Entende? Por quê? Que eu preciso da vela branca, verde e rosa, por exemplo, para o Oxóssi. O livro não entra nesse mérito. Entende? Então, só para deixar pontuado, porque se você está acompanhando o livro comigo, às vezes você fica aqui com curiosidade, fala assim, pô, vou perguntar. Eu também não sei. Entende? Eu gostaria de entender mais de por que tais componentes, né? Só para deixar registrado. Entende? E aí vamos agora para o 11.8, que a gente vai estudar Obá. Obá é uma divindade cósmica gerada em Deus na sua qualidade concentradora, que dá assistência e firmeza a tudo o que ele cria. Ela é o elemento terra que dá sustentação e germina em seu ventre terroso todas as sementes do conhecimento. Ela é uma divindade unigênita que possui um magnetismo negativo, atrativo e concentrador, que polariza com Oxóssi e atua como concentradora do raciocínio dos seres, expandido por ele. Então, olha que interessante. Vamos parar aqui para a gente já ver o que a gente estudou até aqui. Você vê que Obá vai trabalhar junto com Oxóssi. Então, Oxóssi vai irradiar essas energias de expansão, de conhecimento. Então, a pessoa vai aprender mais esse ser, né? A gente viu que não é só os seres humanos que vão receber essa irradiação de Oxóssi, vão expandir os seus conhecimentos e aprender mais. Aí vai vir Obá, que vai agregar isso. Então, olha aqui o componente negativo dessas energias acontecendo, né? Que é o quê? Adensando este conhecimento, então firmando este conhecimento. Olha que interessante. Outro ponto para a gente ver aqui. A gente viu que Oxum e Oxumaré estão com as suas oferendas ligadas às águas, porque eles estão sobre o elemento, sobre o reino das águas. Mais para frente a gente vai ver isso daí. Aqui a gente já viu que Oxóssi está ligado às matas e Obá está ligado à terra. Então você vê, estão em afinidade também nessa questão, né? E olha que interessante. Ela vai ter uma divindade unigênita, da mesma maneira que Oxóssi, e que possui um magnetismo negativo atrativo e concentrador. Entende? Então você vê, ela vai concentrar isso, como eu falei, né? Que ela vai adensar esses conhecimentos e vai atrair aquilo ali. Então olha que interessante. Então, nossa, eu pelo menos entendi dessa forma, dando um exemplo que fique mais fácil. Eu, na minha caminhada, vou dar um exemplo, eu, Cris. Na minha caminhada, estou buscando aprender alguma coisa, mas às vezes os conhecimentos estão. Essas energias de conhecimentos que Deus está permitindo que chegam até mim, com essa irradiação de Oxóssi, mas está meio vago, assim. Pô, eu tô aprendendo, mas às vezes estou com uma certa dificuldade para aprender e tal. O Bá entra em ação e ajuda o quê? Fixar aquele conhecimento. Então, eu tô aprendendo, usar o exemplo de novo da fofoca. Eu tô aprendendo, eu li um livro lá que eu vi que como fofoca deu um problema. Eu li um outro livro, vi uma palestra de alguém explicando uma região umbralina só de fofoqueiros. Então eu falei, opa, peraí, tá errado. Mas eu ainda tenho a fofoca. Aí, né, então eu tô aprendendo, mas tá meio solto ainda. Aí vem essa energia de Obá para nós, que vem nos ajudar a afirmar isso. Peraí, entendi. Opa, tá um momento ali, eu faço mais fofoca. Opa, então tem que cortar esse tipo de conversa, esse tipo de pensamento. Eu entro em site de fofoca, eu vejo uma conta na rede social que é só de fofoca. Opa, então tem que deixar de acompanhar isso para não entrar nessa sintonia. E aí isso vai te ajudando a ter essa firmeza, né? Obá, nas lendas, é tida como a orixá da verdade, tá? Nas lendas ali africanas. A atuação de Obá é discreta, pois ela é tão silenciosa quanto a terra. Seu elemento e quem está sendo paralisado nem percebe que está passando por uma descarga emocional muito intensa. Mas algum tempo depois já começa a mudar alguns de seus conceitos errôneos ou abandona a linha de raciocínio desvirtuado e viciado que o estava direcionando. Então, olha que interessante. Muita coisa que às vezes acontece na Terra é sutil, é leve, a gente não percebe, como ele vai contar aqui.
ela é leve como a Terra, a gente não vê, mas as coisas estão acontecendo. A gente tá olhando e diz, mas essas coisas estão parando. Não, elas tá acontecendo, só que num ritmo sutil, porque Deus age na sutileza, não age no abrupto, né? Então, ela vai adensando. E olha que interessante, como ela vai dizendo. Então, assim, eu quero começar a mudar esses conceitos. Bem exatamente o que eu acabei de explicar, né? E aí vai o que? Vai adensando essa energia. E aí tu vai mudando e às vezes tu nem percebe que tá mudando, né? Então, interessante isso, né? Aqui a parte. Hum, a parte aqui da oferenda é muito grande, tá? Eu vou entrar aqui só no iniciozinho, aqui da oferenda, que é coco verde, vinho licoroso tinto, água com hortelã macerada, mel ou açúcar, flores do campo, velas brancas, velas verde escuro e velas magenta, de rosa ou marrom. Tem? Sua oferenda deve ser depositada sobre um tecido na cor magenta ou terrosa. O vinho e a água com hortelã macerada podem ser servidos em taças ou copos de plástico. E aqui vai ter mais uma página aqui na sobre oferenda, eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Porque não é o foco aqui do nosso estudo, tá? É, lembrando que depois a gente vai. Eita, já deu meia hora de vídeo, tá? Então a gente vai fechar por aqui. Lembrando que depois a gente vai ver as questões de oferenda, né? Tá bom? Tá aqui, então a gente viu. Isso, tá. A gente viu até aqui. Então, no vídeo seguinte, a gente vai começar estudando Xangô. E aí a gente vai continuar nos orixás. Pelo andar aqui da carruagem, pessoal, eu acho que a gente ainda vai ter. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orixás, né? Vai com certeza mais uma parte de. Além do vídeo, o próximo vídeo, no mínimo mais uma ainda, pra gente ver todos os orixás. E é isso, vamos para os recadinhos agora, de todos os vídeos. Então, gente, eu peço para você, por favor, se você puder, se você quiser, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, nem que seja só um oi, clica no botão do gostei, se tiver no celular aparecer a posição de hypar, clica no hypar, porque todas essas ações para você é fácil, é rápido, é de graça. E o que muda para o canal? Muda porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, entende que o canal é relevante. E aí ele mostra para mais pessoas. Então, quando você faz essas ações, uma delas ou todas elas, o que acontece? O YouTube começa a aumentar o engajamento e mostra o vídeo para mais pessoas. Você está ajudando a mensagem se espalhar e o canal se espalhar para crescer ainda mais. Então, eu peço para vocês, se você puder, faça isso, que ajuda bastante. Também deixo o convite para você. No meu canal a gente já tem estudo de várias obras, tá? Então, vai na seção de playlists, lá vai ter as playlists organizadas certinho por autor, tá? Lembrando que tem os vídeos, depois de um certo momento, eu estou fazendo isso agora, né? Nós temos os vídeos integral do estudo, do livro, e aí na descrição de cada vídeo tem os capítulos que a gente está estudando, e junto tem os aperitivos, que são os shorts, que eu estou lançando intercalado para ter o resumo do que a gente vai estudar naquele vídeo, para justamente facilitar você encontrar o que você está estudando. Então, o que a gente vai ver na parte 17 do livro Doutrina e Teologia da Umbanda? Clicou no vídeo, tem na descrição os capítulos que a gente vai estudar, que já vai te orientar. Mas eu estou em dúvida ainda. Aí tem o shorts ali para instigar e ajudar, às vezes, a encontrar, né? Tá bom? E o último recadinho é estudar o livro comigo. Eu fico muito feliz que você está aqui comigo, tá? Mas não invalida a leitura integral e original da obra.
Tá bom, gente? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, vá lá na parte número 1 do vídeo, Doutrina e Teologia da Umbanda, parte 1, que no início do vídeo eu explico com bem mais detalhes esse aviso, tá? Mas eu estou deixando aqui registrado porque é, é bem importante isso, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem comigo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.